duas percepções acerca do batismo na igreja, no cristianismo. Todas duas orientadas pela a salvação como referência. Então nós temos aqueles que batizam para que o indivíduo seja salvo. Esses não somos nós. Nossa referência é ao contrário. Para nós, a salvação se processa primeiro. E nós batizamos porque o indivíduo já foi salvo em Cristo Jesus. É o que vocês acabaram de ver aqui. Essa é a diferença entre o batismo infantil presbiteriano e o batismo infantil de qualquer outro lugar que você vê aí. Tá? Nós batizamos porque nós cremos que a salvação já aconteceu. Isso se deu na eternidade em Cristo Jesus. E louvamos a Deus por isso. Assim serão todos os nossos filhos e os filhos da igreja. Agora nós vamos ter a oportunidade de participar também, não é, do momento importantíssimo do nosso culto, que é a pregação da palavra do Senhor. E mais uma vez o convidado para isso na noite é o nosso irmão reverendo Edivar, que vai ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor aos corações dos nossos irmãos. Reverendo Edivar, fique à vontade, Deus te abençoe. Muito bem, então para nós é também um privilégio poder compartilhar com os irmãos. O assunto é um pouco extenso, pastor, mas eu vou pedir a licença para falar um pouco desse ato que nós fazemos, tentar provar isso à luz da Bíblia. Então, nós vamos fazer um resumo, né, uma breve reflexão a respeito da teologia chamada teologia do pacto, né? E para isto estaremos acompanhando alguns textos, tanto da aliança veterotestamentária, quanto também do Novo Testamento. Para início de conversa, eu convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, 1 a 3. Ora, desculpa aí, irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Os irmãos ficam com a Bíblia aberta que, ou eu vou ler, ou vou pedir alguém para ler para nós, tá bom? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos ao Senhor. Ó Deus de nosso Pai, não temos condições, ó Pai, de colocar palavras e ensinamentos no coração, principalmente aqueles que são advindos pelo poder do Teu Espírito, para impregnar, ó Pai, na mente e no coração, uma verdade que não se torne só um conhecimento, mas uma verdade que faz parte, ó Deus, da nossa fé, da nossa crença, ó Deus. Por isso, nós rogamos que o Teu Espírito esteja em sintonia do pregador com as Escrituras e do pregador com aqueles que irão ouvir a Tua palavra nesta noite. Precisamos ouvir Tua voz, precisamos de esclarecimento da Tua parte, em nome de Jesus. Amém. Na criação, Deus estabeleceu com o homem um pacto considerado nossos catecismos, pacto das obras. Deus havia colocado o homem criado e dado toda a liberdade para que ele pudesse desfrutar do jardim no qual ele colocou e de todas as nuances de alegrias e privilégios que ele tinha, principalmente porque esse homem era sem pecado, mas deu-lhe uma ordem para que não fosse ultrapassada, para que ele não comesse do fruto proibido. Mas uma vez que ele comeu desse fruto, ele morreu espiritualmente, e foi necessário então que Deus, num ato de eterna bondade e graça
manifestar-se salvadoramente de uma maneira muito humilde. Porque foi necessário que Deus fosse até o homem, porque por si só, nenhum de nós, de maneira que quando somos corrompidos pelo pecado, temos condições de oferecer qualquer alegria, qualquer ato de fé ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus então vai atrás de Adão e pergunta: onde estás? E nesse ato, Deus então procura o homem, e aí através não só do ato com o próprio Adão, quando ele faz uma promessa de que viria o descendente da mulher, para que esmagaria então a cabeça da serpente, representada e figurada em toda a Bíblia, mas principalmente lá nas escrituras finais do Apocalipse, como o dragão, a antiga serpente, Satanás, para que ele então pudesse, nesse ato, em toda a Bíblia, juntar essa teologia chamada teologia do pacto. Toda a aliança que Deus doravante fez durante o processo do trabalho com os nossos pais da fé e de todos os patriarcas, quando Deus os chamava, uma das coisas mais importantes, pelo menos que nós cremos, a IPB, que é uma delas, crê, é de que Deus não faz aliança para especificamente os pais, mas para os pais e seus filhos. Você pode acompanhar desde Abraão, Noé e muitos outros, em que essa promessa ela vem acompanhada, que era para as gerações. Isso está incluído também dentro dos mandamentos, principalmente no resumo da lei dos 10 mandamentos, quando Deus promete abençoar até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos. É claro que a salvação não pode ser considerada por um simples ato do DNA. Ou seja, eu não tenho o DNA da salvação capaz de transmitir isso para os meus filhos e também agora para minha neta. Mas, pela fé, nós abraçamos uma fé que permite, de acordo com aquilo que Deus nos ensinou e com o chamado de Deus ao nosso coração, de que os nossos filhos são incluídos dentro desta aliança, mesmo ainda como a Lisbela e muitos outros não tenham condições de mostrar para nós uma resposta da fé. A fé está incutida no coração, por um ato da graça de Deus ao chamado no pacto da redenção, pacto, essa aliança que ele faz com a família. E como é que esse pacto da redenção, ou a aliança de Deus da redenção, ele acontece ao longo da história? Primeiro, quando do nosso chamado e da vocação eficaz. O chamado eficaz é aquele quando Deus chega para o coração do pecador e aquele mais endurecido coração se transforma no coração do Senhor. Ele se quebranta e ele então deixa de ser um coração de pedra e passa a ser um coração da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, quando chama aqui a Abraão, ele lhe faz promessas: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele então, dentro daquilo que Deus o chamou, ele abraça a fé, ele dá uma resposta a esse chamado. E é isso que nós chamamos de conversão, ou o ato da nossa, quando a gente diz assim que você creu, você aceitou a Jesus Cristo. Na verdade não é que nós aceitamos a Cristo, Ele que nos aceita. Mas é uma expressão que usamos como resposta dada ao chamado de Deus. Então, pela vocação eficaz, nós somos constrangidos e Deus então um dia transforma o nosso coração e faz-nos entender que isso é atraente. Não pela pregação, não pelo pregador, mas pelo ensino das Escrituras e pelas promessas que isso é embutida para nós. Mas esse ato, além da nossa resposta em obediência ao chamado de Deus, nós temos que prestar esta obediência através daquilo que Jesus tem nos ensinado. Eu pedi você que vá um pouquinho mais adiante no capítulo 17 e a partir do versículo 9. Ele diz assim, estou
Sou um pouco mais velho que o Rafael, tem que usar óculos. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Irmãos, entendo eu que esse talvez do Velho Testamento seja um texto muito claro em relação aos nossos deveres para com os nossos filhos. Ele estava aqui, Deus estava instituindo a circuncisão, e se você ler todo o contexto, você vai perceber que todos nas idades próprias. Então, primeiro, antes, um pouco, já tinha sido circuncidado Abraão, o seu filho mais velho, e Ismael, e depois, agora, então, é a vez de instituir como uma aliança perpétua. Não sei se todos têm intimidade com essa palavra, mas perpétua significa que todos aqueles, então, que daqui por diante, ou deste ato instituído, ele faria parte de um contexto, de um conceito da fé, e não simplesmente de um ato litúrgico, porque essa é a diferença. Você poderia dizer, pastor, mas esse ato litúrgico nós podemos fazer em qualquer lugar, em qualquer igreja, com qualquer pastor. Mas o ato em si, não só do ato litúrgico, mas como um ato de fé, ele só terá efeito na vida de um pastor que seriamente foi ordenado por Deus, ou vocacionado por Deus, e aplicado na vida de membros que estejam de acordo com todas aquelas orientações bíblicas da qual o pastor fez com a igreja. Se alguém veio e participou indignamente, essa pessoa responde por si mesmo e isenta o pastor, e não quer dizer que ela esteja dentro do pacto, mas quem está na aliança participou de maneira que ele está cumprindo mais do que um ato litúrgico, mais do que um ato ritualístico, ele está cumprindo um ato teológico, um ato cristão, um ato bíblico. E é isso que nós gostaríamos que você entendesse com respeito aos nossos filhos. Então Deus ensina para Abraão que essa aliança seria uma aliança perpétua e que ela não deveria ser cancelada ou ela fosse desobedecida. Porque ele diz assim: se alguém anular, se alguém deixar, se alguém, for relapso ou relaxado, ele diz assim, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Se você me perguntar e dizer, mas pastor, nós temos percebido que nem sempre as famílias têm cumprido isso. Isso não é culpa da palavra, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa do conselho, pode ser por negligência de ensinar. Mas é culpa dos pais que não têm assumido a responsabilidade. Portanto, Edivaldo e Lisandra, a responsabilidade do ato que foi feito nesta noite recai primeiramente sobre os ombros dos pais, porque vocês foram dados uma criança, e essa criança nascendo dentro do pacto da aliança, para não quebrar esse pacto, vocês fazem muito bem em ter conversado com o pastor e colocado isso como um desejo do coração, em apresentar essa pequena filha como membro da igreja e diante do Senhor, com a promessa de educá-la nos seus caminhos, porque vocês não querem quebrar esta aliança. Aí você diz, mas o que tem isso a ver do batismo com a circuncisão? Bom, é porque dentro do conceito da circuncisão,
alguns teólogos, alguns ensinadores, é claro que isso é uma forma simples de apresentar, é que o pacto do Velho Testamento que Deus faz, ele é um pacto um pouco sangrento, porque ele tinha um ritual muito difícil, até nas épocas em que não havia, digamos assim, essas tecnologias da anestesia e outros mais, era um pouco, digamos assim, dolorido, né? E a gente vê a história, ao longo da história, realmente a dificuldade, mas eles não deixavam de cumprir e estabelecer isso. Segundo, porque quando nós vemos a transição do Velho para o Novo Testamento, embora você não vá encontrar um texto específico que fale sobre isso, como se o batismo viesse como um substituto da circuncisão, mas entendemos que esse pacto, essa aliança, ele não foi quebrado. Por quê? Porque nós vemos também um estabelecimento no Novo Testamento de uma aliança que Deus dá continuidade com respeito a seus filhos. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, quando nasce, ele estabelece agora uma aliança diferenciada. Embora os nossos catecismos trazem o primeiro pacto como um pacto das obras e o segundo como o da redenção, não quero aqui criar uma nova teologia, nem criar um problema para o pastor, mas se levarmos com muita rigorosidade o ensinamento e a teologia bíblica, devemos dizer que todos os dois, na verdade, são da redenção. O primeiro é chamado de obras porque ele foi estabelecido diretamente entre Deus e o homem, mas o segundo, Deus, para estabelecer esse pacto, para que ele não fosse quebrado e para que não houvesse mais qualquer problema de uma quebra, de uma dissolução, então ele coloca entre o homem e Deus um mediador, que era Jesus Cristo, que veio e cumpriu tudo aquilo que não era parte da lei, chamada lei moral, e ele então cumpre esses rituais, inclusive se submetendo à circuncisão, mas ensinando para que doravante toda a nossa posteridade também fosse incluída dentro desse aspecto. A outra coisa importante que devemos lembrar é que tanto o ato da circuncisão quanto o ato do batismo em si mesmo, eles não são salvadores. O pastor até explicou isso aqui previamente antes da palavra. Ou seja, você não apresenta o seu filho como um pagãozinho, como algumas igrejas ensinam. Então, até hoje, a Lisbela era uma pagã. No ato que o pastor foi e derramou a água e fez o ato, então, se deixou de ser pagã e tornou-se uma crente. Não, não é esse o entendimento que a Bíblia nos ensina. Nós estamos aqui simplesmente aplicando aquilo que é chamado de sinal ou de selo, não é? Então, você tem um produto de qualidade em qualquer empresa ou em qualquer lugar. É claro, uma simbologia muito simples para o entendimento tanto da igreja quanto de algum indulto que veio visitar nesta noite. É que, quando a mercadoria é boa, então ela aparece e vai passando pelo processo de uma grande empresa, até ela recebeu ali um selo, um certificado, e esse selo, então, ele não melhora nem piora a qualidade daquele produto, mas está selado para que daqui para frente ele seja, então, certificado como um produto que está já garantido pela fabricação. Dentro desse aspecto, aos filhos que nascem dentro da aliança eterna do nosso Senhor, esses filhos, eles não nascem na escravidão do pecado, eles nascem propensos a pecar, mas eles nascem dentro da aliança. Então eles não recebem a salvação, mas recebem o selo, esse ato batismal. O ato também deste sacramento, ele é apenas aquilo que vem selar um ato e um ato redentivo que já aconteceu, da redenção, da salvação, no coração dos pais e nesse caso também no coração dos filhos. Agora, isso envolve os nossos filhos. De que maneira? Você agora, dando continuidade, será que alguém poderia ler para nós, com uma voz bem bonita, o capítulo 17, a partir do 23 agora?
de Gênesis. Desculpa. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, e cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Obrigado, irmão. Então veja só. Não, pode continuar. Você parou aonde? Pode continuar até o final. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão, seu filho e Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro aos estrangeiros. Então, essa promessa, esse selo que envolve nós e nossos filhos, a prova de que ele não é um ato que cria a salvação, ou que está estabelecendo o tamanho, a idade, ou o estabelecimento como se isso fosse causar um impacto na vida das pessoas, mas é para selar aquilo que Deus já havia estabelecido. Então, na casa de Abraão, já havia estabelecido que tanto ele quanto o seu filho, de 13 anos, e ele aos 90, que eles iam passar e selar um ato de que Deus já havia feito, que era a fé. Até então, Abraão não era um pagão, ele já exercia a sua fé, mas até então não tinha este selo. E esse selo instituído, então Abraão simplesmente cumpre o ato litúrgico. Vejam só, que é importante. O que é o ato litúrgico? É tudo que a gente faz no culto. Você vai cantar. Quando você canta, não quer dizer que você louvou ao Senhor, mas se você fez isso de coração. Aliás, me preocupa muito, porque eu estava cantando aquele cântico junto com os irmãos, né? Te adorarei, não importam as circunstâncias. E às vezes a gente canta isso assim com uma coisa tão natural, mas quando você vai pensar nas dificuldades pelas quais nós passamos, às vezes num único ato dessa semana, o professor até da classe que hoje falou isso, né? Que provavelmente essa semana nós tenhamos pecado várias vezes e deixado de cumprir os nossos deveres para com Deus por atos indisciplinares. Então, nem sempre nós cumprimos isso. Mas Abraão já tinha, juntamente com a sua família, a fé. E Deus então só estabelece para que eles agora fossem selados com esse ato litúrgico, com esse ritual, que doravante, se você abrir a palavra de Deus no Salmo, no capítulo 21 do mesmo texto, né, você vai ver lá no versículo 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Para finalizar o nosso compromisso desta noite de falar aos irmãos, eu gostaria de agora ler alguns textos do Novo Testamento que nos ajudam a dar sentido e significado a isso para as nossas vidas em nossos dias, né? Em Mateus, no capítulo 19, 13 a 15, diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Meus irmãos, não vemos aqui Jesus batizando as crianças, mas o que eu quero deixar como uma prova de fé, de que os filhos são pertencentes a Deus, e os filhos menores, Jesus, quando vê os pais trazendo os seus filhos e os apresentando a Jesus, ele mesmo faz uma colocação: deixai as criancinhas e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O argumento que a igreja presbiteriana usa em relação aos filhos é não só baseado nos atos do Velho Testamento, da aliança do Velho Testamento, o que por si só, entendo eu, já seria suficiente. Mas Jesus coloca
de que não somos nós que vamos impedir as crianças de fazerem parte da nova aliança e da aliança do Senhor. Então elas entram nesse pacto, não porque nós estabelecemos, não porque isso é uma propriedade da igreja, não, é porque se a ela pertence o reino de Deus, o batismo na verdade não vai salvar, mas vai selar esse pacto, essa promessa. Se nós abrirmos em Atos 2, 38 e 39, eu vou ler, os irmãos, não é necessário abrir. Respondeu-lhes Pedro, isso logo após um sermão, e que alguém perguntou como seria o arrependimento. Então ele diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, só destacando a promessa, diz Pedro, é para nós e para nossos filhos. Depois em Atos 16, 14 e 15, a conversão de Lídia, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de